Momento com Deus, ligados pela TV, Priscila Máximo na tela, aqui a gente se vê. Na tela da onde vir, unidos pela fé, palavras que nos chamam e nos mantém de pé. Momento com Deus, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Nos lares a gente sente a presença que aquece a gente. O Pai Eterno ao nosso lado, nosso Salvador, o Messias, o Redentor. Momento com Deus, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Momento com Deus, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Momento com Deus, ligados pela TV, Priscila Máximo na tela, aqui a gente se vê. Momento com Deus, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Momento com Deus, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Momento com Deus, ligados pela TV, Priscila Máximo na tela, aqui a gente se vê. Momento com Deus, ligados pela TV, Priscila Máximo na tela, aqui a gente se vê. Momento com Deus, momento com Deus, ligados, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Nos lares a gente sente a presença que aquece a gente. O Pai Eterno ao nosso lado, nosso Salvador, o Messias, o Redentor. O Redentor, o Redentor, o Redentor. Paz do Senhor, mais uma live Momento com Deus. Gente, olha só, quero perguntar para vocês como é que tá o som, porque eu estava conversando com as meninas e eu achei muito alto. Aí a gente baixou aqui no celular, mas aí eu queria ver com vocês se vocês estão achando, como é que vocês estão achando o som, tá? Respondem aí nos comentários que as meninas vão estar respondendo vocês. E quero estar agradecendo a todos vocês, tá bom? Então tá bom. Então continuamos a nossa live, então, né? Glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês, né? Cada vez que a gente tem um post, já tem um monte de compartilhamento, glória a Deus. Aleluia. E quero agradecer a todos vocês que nos abençoaram com os presentes. Gente, hoje a gente tem um monte de presente. A gente tem a bota que a dona Laíde nos deu. Hoje a gente tem o colar e o brinco que a Xanda nos deu. A gente tem uma blusa que a dona Marley lá de Imbé nos deu também. A gente tem a calça jeans e o estojo que a nossa pastora deu. A gente também tem um pó e um creme de rosto. Quando domingo cheguei em casa tinha uma sacolinha, né? Pri, esses presentes aqui é para te dar na live. Eu falei, glória a Deus. Minha amiga Dalva lá de Capão Novo, né? Que é o creme de rosto e o pó. Ela que nos deu também. Que Deus abençoe vocês grandemente, porque quando o Senhor deu, né, a instrução que era para presentear, é porque o Senhor quer abençoar aquele que está nos abençoando, porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Um abençoador, ele é muito abençoado pelo Senhor. E também, quem é sorteado, que vai receber um presente aqui da live, é uma resposta que o Senhor está dando para a tua vida.
Eu não sei o que é. Eu não sei o que tu tens pedido, eu não sei o que tu tem falado, entregado para o Senhor, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas e Ele está dando uma resposta. Então, durante a nossa live, a gente vai fazer o sorteio dos presentes, tá? Como funciona o sorteio dos presentes? É só interagir nos comentários, marcar as meninas, chama as amigas aí, porque eu tenho certeza que o Senhor tem grandes bênçãos para as nossas vidas e a partir da tua vida, que vai ser um instrumento na mão do Senhor, outras vidas vão ser alcançadas também. Tá bom? Glória a Deus. Os presentes tem até domingo para retirar comigo, tá? Tem que me mandar mensagem, combinar certinho para retirar aqui na igreja. E no final da nossa live aqui, a gente vai estar fazendo a oração com os pedidos de oração. Pode estar escrevendo os pedidos de oração, que as meninas vão estar pegando os nomezinhos e a gente vai estar orando no final. Amém? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Então vamos iniciar a nossa live então. Vamos orar, pastora? Vamos orar então para nós iniciar a nossa live. Tenho certeza que o Senhor vai fazer algo maravilhoso. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, meu Pai, unidas em um único propósito, que é te servir, ser instrumento das tuas mãos. Meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui para fazer a tua obra. Aonde a live vai chegar, eu não sei, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, onde nós não podemos ir, onde eu e a pastora e as meninas aqui não conseguem ir, o Senhor consegue. O Senhor consegue ultrapassar barreiras, o Senhor consegue entrar em lares, em quartos, meu Pai, esses isolados, meu Pai, que estão nessas suas casas, meu Pai, que não tem mais saída, que não tem mais esperança, que só vê o fundo do poço, mas o Senhor está chegando, o Senhor está chegando, o Senhor Jesus está chegando, pode ter certeza. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que essa live, meu Pai, fique marcada, porque eu creio que, meu Deus, o Senhor está fazendo algo maravilhoso, assim como todas as lives o Senhor tem feito, meu Pai, em nome de Jesus, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigada, Senhor Jesus. Glória a Deus. Marca as meninas aí e vem para a nossa live. Glória a Deus. Agora, Senhor, pastora, muito obrigado por aceitar. Eu que agradeço o carinho. Glória a Deus. E por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, né? Para bem dizer, para louvar e para adorar o nome do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Agora é com a senhora. Se a senhora quer falar a palavra, se a senhora quiser louvar, se a senhora quiser testemunhar, é com a senhora. Amém. Glória a Deus. Desde já quero saudar as irmãs que estão aqui conosco, né? A irmã Cristina, a irmã Daiane, a irmã Cris, a irmã Paula, né? Todas as irmãs, e em especial vocês que estão nos ouvindo. Vocês que estão nos assistindo aí. Aleluia. Eu tenho certeza que nesta tarde Deus tem algo glorioso da parte de Deus para a tua vida. Porque Deus não nos reúne de valde. Deus, Ele é Deus que nos proporciona as coisas grandes, nos mínimos detalhes, irmãs, nos mínimos detalhes. Pela parte da manhã, eu disse à irmã Priscila, eu estava em Osório, no dentista, e enquanto ele estava ali ajeitando as coisas, pensamento em oração, eu dizendo, Senhor, o que é que o Senhor tem preparado para nós nessa tarde? Porque eu digo para nós, porque eu me incluo, irmãs. Sim. Eu sou noiva do Senhor, assim como você é. É verdade. Né? Todos os dias nós estamos aqui buscando de Deus para que nós possamos nos vencer a nós mesmos, minha querida. Nós temos tantas batalhas, tantas guerras espirituais que nós temos que vencer a nós mesmos. Então eu tenho certeza que nesta tarde, aleluia, o Senhor Ele tem algo grande dos céus preparado para a tua vida. E eu quero dizer para vocês, vamos ler a palavra do Senhor, antes de eu dar o meu testemunho, antes de eu expressar o que o Senhor tem aqui, vamos fazer menção na palavra do Senhor. Glória a Deus. Efésios, capítulo 5. E o versículo 14 foi a palavra que o Senhor me deu nesta tarde para compartilhar, tá? 5 e 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glória a Deus. Somente esta palavra foi que o Senhor me deu. Aleluia. Quando eu estava orando e pedindo para Deus o que é que eu iria falar aqui nesta tarde. Aleluia. Eu pedia, Senhor, fala comigo. Ajuda eu a entender o que é que o Senhor quer conosco. Aleluia. Através do que o Senhor tem preparado para nós. E o Senhor falou me dando esta palavra. Em Efésios 14, onde ele diz, desperte tu que dormes. E eu entendi que o Senhor, aleluia, ele nos desperta. Ó, tem que haver um despertamento espiritual na nossa vida. E muitas das vezes você pode pensar assim, ó, mas eu tenho esse despertamento. Porque faz anos que eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor 30 anos, 40 anos, 50 anos, 10 anos, 8 anos, né? Mas esse não é o despertamento. Não é o ano de quantidade de anos de fé que você tem que te traz o despertamento. O despertamento espiritual nos traz através de 4 passos na nossa vida. Primeiro, a nossa fé. Segundo, uma vida entregue para Deus. Terceiro, uma vida dedicada de oração à presença do Senhor. E jejum. Entregue-se para o Senhor. Nós temos preços a pagar, assim como o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário por nós. E é por isso que estamos aqui, irmã Priscila. É verdade. E eu entendi isso, irmãs, desde a idade dos meus 10 anos de idade, irmã Priscila. Eu tinha 10 anos de idade. Quando eu nasci num lar cristão, eu posso dizer assim, porque meus pais serviam o Senhor na igreja adventista do 7º dia. E ali eu nasci. Nasci eu, a minha irmã e o irmão caçula. Nós éramos, naquela época, só entre 3. 3 irmãos. E ali, todos nós que nascemos, nós somos apresentados ao Senhor, no templo do Senhor. E passou-se os anos. Meus pais se mudam de cidade. E vão para uma outra cidadezinha onde eu cresci, né? Dei meus primeiros passos, tudo lá, e aonde eu vim conhecer Jesus, com 10 anos de idade. Porque foi um processo. Quando eu tinha de 6 anos para 7, meus pais saíram da igreja. Eles se distanciaram do Senhor, em busca de riqueza, em busca de uma vida prazerosa, né? Eles cansaram na caminhada. E vocês logo vão entender o que é que tem a ver isso com o tema de hoje. E tudo aconteceu assim. E quando eu fiz 10 anos de idade, eu fui conhecer Jesus, através da dor. Porque nessa época, nós éramos entre 3 irmãos, e era tempo de férias escolar. E uma prima minha veio passar as férias na nossa casa. E a cidade do interior não tinha muitas coisas para nós nos ocupar. Então, sábado de noite tinha a missa, e depois da missa, daí eles ficavam reunidos lá, e a criançada pulavam, brincavam, enquanto os pais e mães ficavam lá jogando e coisa assim. E nós fomos na missa. A mãe não quis ir, o pai também não quis, mas nós fomos, eles, tá bom, para se verem livres dos filhos, né? Quando nós saímos da nossa casa, no portão da nossa casa, veio um carro em alta velocidade, irmã Priscila. E aquele carro veio em alta velocidade. E eu estava na frente. E a minha irmã, meu irmão e a minha prima estavam atrás de mim. Nós saindo ligeirinho assim. E o carro veio em alta velocidade, desviou de mim e pegou os 3. E quando ele pegou os 3, jogou meu irmão muito longe. E a minha prima e a minha irmã ficaram no mesmo lugar onde estavam, ficaram caídos ali. E eu olho para trás e eu me desespero. Eu começo a gritar, uma criança de apenas 10 anos de idade. Eles eram mais novos? Eles eram mais novos. A minha prima era mais velha que eu, 1 ano mais velha que eu. E eu vi eles ali caídos, a minha irmã, minha prima e meu irmão mais longe, tirado assim, todo ensanguentado. E eu começo a gritar. E a minha mãe, que estava em casa, porque era na frente de casa, foi isso? Ela sai do quarto dela e ela, mãe, sente. E saiu correndo, gritando, meu filho, meu filho, meu filho. Chegou lá, né, viu minha irmã daquele jeito, a sobrinha dela, e meu irmão. Meu único irmão, filho homem, de casa, que era o caçula. E dali a pouco a minha irmã começou a voltar, minha prima também, mas o meu irmão não. E a minha mãe pega o meu irmão no colo, meu irmão tinha apenas 5 para 6 anos,
e corre para dentro de casa, com ele todo ensanguentado. Ela liga a torneira, eu me lembro como se fosse, eu tinha 10 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. E ela liga a torneira e começa a lavar o rosto do meu irmão. E ele começa a voltar assim, mas ele não falava, ele só saía sangue, 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 sangue. E daí já veio todos os vizinhos, coisa errada, pegaram minha mãe e tudo. E o hospital era muito longe, davam 65 quilômetros dali. Era o único hospital mais perto. E os vizinhos levaram minha mãe e todos nós para o hospital. Fomos. Quando chegamos lá, o médico nos atendeu, mas já nos liberaram, não tinha havido nada com a minha irmã, com a minha prima, nada, só os arranhões da batida. Mas meu irmão ficou hospitalizado e tinha que fazer cirurgia, tinha que tudo, porque bateu muito a cabeça dele e ele entra em coma. Isso era no sábado. Daí sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, meu irmão veio a óbito. Aí começou o drama da nossa família. Voltamos para casa sozinho, depois de todo, né, ato fúnebre, coisa arada. Voltamos para casa, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão. Minha prima já não volta conosco porque vai para casa com os pais. E ali, a nossa casa, que era uma alegria, se torna uma casa triste. E ali, em vez de ter gozo, meu pai já não trabalhava mais, ele era mecânico. Não queria mais trabalhar, minha mãe se enfurnou porque era o caçula dela, o único filho homem, menino. E a minha mãe não sabia, mas ela estava gestante. E começou uma rotina, e a minha mãe não tinha mais força de fazer as coisas em casa. E eu e a minha irmã, né, nós fazíamos o que nós podíamos, mas nós era criança, mas nós fazia. Até que meu pai resolveu arrumar alguém para trabalhar lá em casa, e ele chama uma irmã da Assembleia de Deus para trabalhar. Glória a Deus! Mas era o começo de uma nova caminhada. Mas eu não conhecia Jesus, eu tinha 10 anos, né? E eu não conhecia Jesus. E nós fomos trabalhando. E a irmã, vendo o sofrimento lá de casa, meu pai trabalhava por necessidade para poder trazer o alimento. Mas quando ele só fazia o serviço, pegava o dinheiro, voltava, se enfurnava. Quando estava acabando tudo, ele fazia mais alguma coisa. Estava daquele jeito. E a minha mãe do mesmo jeito. E a irmã Antônia, ela vendo isso, ela fazia todo o serviço de casa, tudo que é coisa, nós ficava até a tardezinha. E quando chegava sexta-feira, ela ia para casa. Daí ela foi e disse assim: Dona Ilone, se tu me permite, eu posso levar tuas filhas na escolinha bíblica? E ela disse: pode. E ela passou no domingo de manhã, nos levar todos os domingos para a igreja. E ali eu aceitei a Jesus. Ai, glória a Deus! Ali, com 10 anos de idade, eu aceitei a Jesus. Deus poderoso que botou. Eu lembro quando eu aceitei o Senhor Jesus naquela escola dominical, irmãos. Eu lembro que o porteiro, estava só o professor e o porteiro, o resto era tudo criança. E ele orou por mim, porque quando a professora fez o apelo, eu passei para frente. Mas não foi eu, foi o Espírito Santo do Senhor. E ele me levou para frente e eu aceitei o Senhor. E ali, aceitando o Senhor Jesus, o Senhor começou a trabalhar dentro da minha casa. Glória a Deus. E tudo aquilo que era triste, o Senhor começou a transformar em alegria. Jesus trouxe primeiro a minha mãe para a casa do Senhor. Depois, um belo domingo, meu pai não quis mais ficar em casa, porque ele ficava fazendo almoço para nós, e nós tudo alegre, né? Eu, a minha irmã e minha mãe, alegre. E ele pensou assim: hoje eu não vou, hoje tu vai ficar fazendo almoço e eu vou para a igreja com as meninas. E ela disse: não, se tu vai, vamos todos nós. Ai, glória a Deus, é minha casa, e Deus mudou, Alexandre. Tá vendo? E dali para cá o Senhor foi trabalhando. E eu entendi o chamado do Senhor. E assim foi que o Senhor me chamou para a sua obra. Passou-se anos, eu casei e o Senhor foi trabalhando. E ainda o Senhor continua glória trabalhando. A Deus. Esse é o despertamento espiritual na nossa vida. Mas os anos se passaram, irmã Priscila. E lá um belo dia, na minha caminhada, eu estou encurtando muito, porque senão o tempo não dá para tudo isso. E o Senhor, eu já era casada, morava numa cidadezinha do interior também, e o Senhor foi preparando meu coração e trabalhando na minha vida, e eu fiquei viúva. E quando eu fiquei viúva, eu pensei assim: agora eu não quero mais me casar, vou servir ao Senhor assim, servindo, pregando aqui, ministrando ali. 5 anos eu fiquei assim.
E nesses 5 anos o Senhor usava sempre alguém para falar comigo, que o Senhor estava preparando alguém. E eu dentro do meu coração eu dizia, eu não quero. Eu me acomodei espiritualmente. E o Senhor começou a trabalhar. E um belo dia eu cheguei de uma agenda, irmãos, em casa, eu alegre com tudo que Jesus fez no altar, porque o altar é muito fácil, tu pregar, tu se alegrar, tu se regozijar, mas o Senhor vai te conhecer lá dentro da tua casa. O Senhor vai te conhecer lá no teu trabalho. O Senhor vai te conhecer no meio dos seus amigos. O Senhor vai te conhecer no meio da tua família. É ali que o Senhor vai te conhecer. Porque muitas das vezes nem nós não nos conhecemos, mas Ele nos conhece. Aleluia. E eu cheguei, irmã, dentro do meu lar, soltei as coisas com aquela alegria do que o Senhor tinha feito naquele culto, e eu não tinha para quem contar. E daí eu começou a bater uma tristeza, mas era a permissão dele. E eu já não queria mais sair, eu não queria mais pregar, eu não queria nada. E eu lembro-me que eu fiquei dentro do meu lar, já era o 2º dia, eu estava em cima da cama, eu não tinha levantado para fazer almoço, não tinha levantado para limpar minha casa, para nada. Só ali tomando água e voltava a dormir. Parece que me deu um cansaço, uma tristeza, um sono. E eu pensei assim, eu vou ficar assim até seja o que for. Não quero mais, não vou mais pregar, não vou mais fazer, não vou fazer nada disso. Irmãos, isso se chama-se apostasia. Isso se chama-se nós nos entregar, nós nos conformar com a nossa situação. E Deus não quer que nós nos conformamos. É por isso que o Senhor nos deu esta palavra do despertar espiritual na nossa vida. É verdade. E o Senhor trabalhando comigo e eu não entendendo. Porque eu queria do meu jeito, mas Deus queria do jeito dele. Porque para Deus, irmã, não tem tempo de fé. Para Deus todo dia, a palavra diz que ela é viva e se renova. E se ela se renova, todos os dias tem algo novo para nós. É verdade. Todos os dias tem algo novo, irmã Priscila, que nós aprendemos. Muitas das vezes nós não conseguimos entender, e a humanidade hoje em dia está assim, irmãos. Às vezes não consegue entender. E se debate, e daí quando vem as provas, quando vem as lutas, não tem para onde correr, porque não tem um alicerce. Não deixa o despertar de Deus dentro dele. E é isso que Deus precisa na nossa vida. E eu lembro que naquela manhã, eu me acordei e os raios do sol bateram na janela, nas venezianas, assim, e entrou o raio de sol, assim, e Deus veio forte dentro do meu coração e disse assim, olha para tua casa. E eu estava deitado no meu leito, e eu olhei assim para aquele piso, e onde eu morava era terra vermelha, e eu olhei aquele pó dentro assim, em todo o piso da minha casa, os móveis tudo empoeirado com aquela terra vermelha, e Deus disse assim, tudo que me pedisse eu te alcancei. E o que está fazendo para mim? Ainda tem vidas que te esperam. E aquilo me deu uma alegria. E eram 3 horas da tarde e isso eu levantei e comecei a fazer almoço, botei louvor e comecei a me colocar e dizer, Senhor, eis-me aqui. É verdade. E o Senhor começou a trabalhar. Glória a Deus. O Senhor começou a mover. Porque nós temos que nos posicionar, nós temos que nos entregar para Deus e entender que esse é o verdadeiro despertamento espiritual que Deus precisa na tua vida. Que Deus precisa, cada um de nós. Porque para cada um de nós, Deus quer usar de uma forma diferente. Deus quer usar, você é instrumento de Deus. Nós somos instrumento. Somos. E Ele conta conosco para fazer. E a gente acha que não. E a gente acha que não. A gente acha que não e muitas pessoas estão assim. Estão assim, irmãos. E aquilo me alegrou, me deu ânimo, eu tomei posição e o Senhor foi trabalhando. Até que o Senhor fez tudo conforme Ele quis. Né? Me deu um varão abençoado. Ficamos na itinerância quase 8 anos, trabalhando na itinerância. E quando foi 2 anos atrás, o Senhor disse que tinha algo novo para nós. Né? E quando veio o convite para nós estarmos em Imbé, morando em Imbé, o meu coração de novo se fechou. Porque eu amava fazer itinerância. Eu amava estar fazendo a obra do Senhor, vendo as maravilhas, os milagres que o Senhor fazia, as transformações, as curas, as libertações. E eu pensava que aquilo era tudo. Mas quando nós pensamos, o Senhor tem sempre algo novo para nos dar. Sempre algo para nos
oferecer. Mas nós temos que ser sensível à voz do Espírito de Deus. E eu lembro que nós estávamos na cidade de Pelotas, quando veio o convite para nós virmos para Imbé. E eu ouvindo tudo, meu esposo no telefone, e eu ouvindo ao lado do meu esposo, e eu fechei o coração e disse, não saio da minha cidade, não saio da minha casa, não saio do meu ministério, não saio da itinerância. Mas Deus é Deus que nos conhece. À noite nós tínhamos que pregar e ministrar, e eu e o pastor Wanderson, e era o primeiro culto de uma conferência de mulheres, e aniversário da igreja, e eu lembro que nós chegamos no culto, começou já de tardinha um desconforto em mim, e nós fomos para o culto, mas quando eu cheguei lá no culto, eu só pude louvar e não consegui ministrar, e eu passei para o pastor Wanderson ministrar. E ele ficou sem entender, porque foi na hora do culto. Só que eu não aguentava, irmãs, de tanta dor. Era dor assim, parava assim, corria assim. E eu não sabia, eu pensava assim, isso é um ataque de fígado ou é vesícula, sei eu. Mas era o Senhor trabalhando na minha vida. E era o primeiro culto. E o segundo culto foi assim, e o terceiro culto. Quando foi no terceiro culto, que foi sábado à noite, né, nós não ia ficar na mesma casa onde nós estávamos, e o pastor Wanderson queria me levar para o hospital desde o primeiro culto, e eu disse para ele, não, as irmãs trabalharam o ano inteiro para fazer, agora daí a preletora chega aqui, não posso, nós vamos comprar remédio, vamos fazer, e depois que terminar tudo, nós vamos para o hospital. Assim eu pensava. Quando foi sábado à noite, aquele povo explodiu de glória, foi uma glória, e chuva que Deus mandava, e eu só ministrava, eu corria para dentro do carro, e lá ficava esperando o pastor Wanderson voltar, porque eu não aguentava de tanta dor, irmãos. E no sábado à noite nós não ia posar na mesma casa que nós estávamos posando, nós ia para uma irmã, para o interior da cidade de Pelotas. E quando chegamos lá, irmã Priscila, na hora que nós sentamos em roda da mesa, que ela tinha preparado tudo assim, eu só fazia que me alimentava para não deixar a irmã envergonhada, porque ela tinha preparado tudo. Ela veio nas minhas costas, passou a mão e disse assim, não te preocupa, não é para médico. Só disse isso e saiu de perto de mim. Ai, Jesus. E ali eu fiquei, quando nós oramos com os irmãos que lá estavam nos esperando também para ouvir nós louvar e para confraternizar com a gente. Eu fiquei um pouquinho com eles e subi para o quarto, que o quarto era em cima. E subi lá, eu fiquei. Não vi a hora que o pastor Wanderson veio, mas ele veio tarde da noite, e tão cansado, ele só tirou o sapato, só, e se deitou e dormiu. E eu pensei, não deu nem tempo de eu dizer para esse homem que eu ainda estou mal, que ele faça alguma coisa por mim. E no mesmo tempo, quando eu fui me queixar disso para Deus, eu lembro da voz da missionária que disse, não é para médico. Eu levantei, irmãos, dobrei meu joelho na presença do Senhor, nos pés da cama, e comecei a falar para o Senhor e me apresentar. E disse, Senhor, tu sabe que eu não quero ir para a cidade de Imbé, que eu não quero sair do ministério, que eu não quero isso, que eu não quero deixar minha casa, que eu não quero tal, mas eu sou tua filha. E se essa é a tua vontade, eu aceito o teu querer. Eu volto para casa, e assim que eu voltar, eu começo a vender tudo que temos para nós ir fazer a tua obra, Senhor. Mas eu preciso de um sinal. Ai, Jesus. Irmãos, eu fiz essa oração, falei com o nosso Deus, nosso Pai. Glória a Deus. E voltei a me deitar. Eu não sei se passou a dor, se não passou, eu sei que eu dormi, irmã Priscila. Me acordei, era 11h30 da manhã, não tinha ninguém em casa, não tinha o pastor Wanderson, não tinha os donos da casa, nada. Estavam tudo lá, olhando a chácara dos irmãos. E eu senti fome, que fazia dias que eu não comia. E eu pensei, vou tomar um café, eu vi a mesa posta. E vou procurar eles. Quando eu disse, vou tomar um café, cadê a dor? Estou aqui para a honra e glória do nome de Jesus. E foi assim que o Senhor trabalhou e me trouxe para a cidade de Imbé. Não porque eu sou melhor, mas porque Jesus é. E assim como Jesus é na minha vida, é na tua. Assim como o Senhor fez na minha, Ele faz na tua. Ele transforma, Ele muda o quadro da tua vida. Ele faz coisas grandes, porque Ele precisa que você seja instrumento de Deus nas mãos dEle.
Esse é o verdadeiro despertar do Senhor. É por isso que Ele nos diz nesta tarde aqui, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Glória a Jesus. Muitas das vezes nós pensamos que os mortos, irmãos, são pessoas físicas, mas não, isso é no nosso mundo espiritual. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus, irmã Priscila, mas nos encontramos como os mortos espirituais, sem se movimentar, sem deixar Deus trabalhar, sem entrar para a peleja, sem fazer a vontade do Senhor. Mas nós temos que entender qual é o projeto do Senhor para conosco. Nós temos que compreender, porque nem todas as coisas vão permanecer do jeito que nós programamos, mas vão permanecer da forma que Deus assim querer. Esta é a palavra que Deus tem para a tua vida. Desperta tu que dorme. Desperta, aleluia, desse sono espiritual. E deixa o Senhor, nesta tarde, te envolver com coisas grandes da parte do Senhor Jesus. Deixa o Senhor agir na tua vida, no teu ministério, no teu chamado. Aleluia. Isso não quer dizer que nós vamos sair por aí, irmãos, aleluia, como... aleluia, ovelha sem pastor. Não, irmã. Nós vamos sair embaixo das mãos do Senhor, dirigido pelo anjo da igreja. O Senhor tudo faz as coisas certas. Porque quando foi para nós sair da nossa cidade, da minha cidade que eu amava estar, do ministério que eu amava estar, nós tivemos que chegar até o anjo da igreja e dizer, nós precisamos ir, porque é Ele que manda. E Ele orou, nos abençoou, e aqui estamos. E eu sei que Deus tem algo grande para as nossas vidas. Eu sei que Deus tem para ti, irmã. Eu sei que Deus tem para as irmãs que aqui estão. Mas cabe nós nos colocar na presença do Senhor Jesus. Irmã, aleluia, nossa guerra não é contra a carne, mas sim contra as potestades desse mundo. Aleluia, Jesus. É por isso que as coisas se levantam. Mas quando nós entendemos a voz do Senhor, tudo muda. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Cada um de nós tem luta. Daí você me pergunta, e como está hoje, irmã Cleci? Está uma bênção. Glória temos luta? Temos prova? Temos. Mas maior é a vitória na presença do Senhor. Porque cada alma que chega é o Senhor trazendo, é o Senhor trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. E isso é gratificante. O mover e trabalhar é do Senhor, Ele que sabe. Mas Ele que traz até nós, para que possamos levar diante do Senhor, aleluia, Ele nos traz, mas o mover e trabalhar é do Senhor em cada vida, e isto é maravilhoso, irmã Priscila, e é por isso que eu estou aqui hoje, falando para você do amor do Senhor, porque Deus tem coisas grandes na tua vida, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta tarde. Quem sabe você anda aflita, cansada, desanimada com os afazeres do dia a dia, da tribulação, porque o inimigo hoje em dia, ele tem agido de uma forma, irmã, tão grande na vida de cada um dos salvos do Senhor, para fazer desanimar, para fazer parar, mas Deus nesta tarde, Ele conta contigo, glória a Deus, porque você é especial para Deus. É verdade, Jesus. E Deus tem coisas grandes para fazer aí, na tua casa, na tua família. Você não pensa que nós não enfrentamos lutas, nós enfrentamos, aleluia, mas o Senhor, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá sabedoria de como nós vencer a nós mesmos para sermos vencedores na pessoa do Senhor. E Ele nos ensina. Nós estamos com um estudo, irmãos, aleluia, na nossa série, onde nós estamos aprendendo, aleluia, a dominar a nós mesmos, a cura da nossa alma, para chegar até a posição que o Senhor nos chama. E nós temos muitas coisas para vencer nós mesmos. Muita coisa. Muitas coisas. A palavra de Deus já começa, vai lá nas obras da carne, nas obras do Espírito, que vai ver.
Será que eu tô assim ainda? Será que eu tô assim? É verdade, irmã, tem que fazer uma análise. É bem assim. E uma das maiores guerras, sabe aonde está, irmã Priscila? Dentro de nós e no meio da nossa família. Que muitos, os que moram do nosso lado, ou os que convivem conosco na nossa igreja, muitas das vezes não sabem o tamanho da luta que você enfrenta. Né? É verdade. Na nossa casa. Até E na nossa estrutura. Bem próximos, bem próximos. E o que é isso, irmãos? É pedir estratégia de como nós vencer. De como o Senhor pode nos ensinar para nós podermos ser vencedores. E Ele nos ensina, irmã Priscila. Com certeza. Ele nos ensina de uma forma assim, ó, que muitas das vezes aquele que está ao nosso lado, eu não estou falando... E também posso falar, como se fosse o nosso cônjuge, ou o que está ao nosso lado, que é o nosso parentela, nossos irmãos, nossas irmãs, cunhados, sobrinhos, que se acham grandão, eles têm que aprender na essência de Deus através da tua vida. E é isso que Deus ensina. É isso que Deus te mostra nessa tarde. É verdade. E é por isso que Deus te diz no versículo, aleluia, aqui no versículo 15, né? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolo, mas como sábio. É verdade. Remindo o tempo, Glória a Deus. porque os dias são maus. É verdade. E se os dias são maus, mas o nosso Deus não. Nosso Deus é maravilhoso. E nós somos filha dele. E se somos filhas, irmãos, é só se posicionar. Porque todo filho que se posiciona diante do Pai, o Pai tem prazer de abençoar. É verdade. E assim é Deus conosco. Todo filho que se posiciona, mostrando um posicionamento de que ele aprendeu com o Pai, tudo aquilo que é de melhor, o Pai abençoa. O Pai, ele não fecha a mão para o filho. Né, irmã? É verdade. Mas quando o filho começa a não querer fazer nada, começa a querer ficar só no canto dele, ou isso e aquilo, o pai deixa, ele tem que aprender. E assim é Deus contigo. Assim é Deus na tua vida. Sabe por que muitas vezes está dando tudo errado? Porque você não se coloca na postura que Deus quer. Você não se coloca no posicionamento que Deus te chama. Mas Deus conta contigo hoje. Hoje é tempo de vitória. Eu quero dizer para vocês, aleluia, que eu já vi Deus fazendo coisas grandes aqui hoje à tarde. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus, ele vai trabalhar. Aleluia. Aleluia. Assim como ele trabalhou aqui nessa tarde, ele está trabalhando aí onde você está me ouvindo. Aí no teu lar, aí na tua casa, aí no meio da tua família, aí no meio dessa tempestade que você está enfrentando. Seja financeiro, seja espiritual, seja, aleluia, física. Mas o Senhor, através do teu posicionamento, ele está mudando a história nesta tarde. E talvez, irmã Priscila, você vai ter testemunho disso. Com certeza. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Talvez você vai dizer para a irmã Priscila, sabe, irmã Priscila, aquela tarde que aquela mulher falou sobre um posicionamento, sobre um despertar espiritual. Eu tomei posse da minha vida e algo aconteceu de novo lá dentro da minha casa. Deus está mudando a história de vidas aqui. Aleluia. De quem está me ouvindo aí. Aleluia. Que você acha que está tudo fechado. Mas nesta tarde, Deus garante a tua vitória. Deus garante que você é servo dele, que você veio para vencer, que você veio, aleluia, para sentir o toque do Senhor Jesus, aleluia, na tua vida. E saber que ele está no comando da tua história. Sabe o que eu vejo, pastora? Muitas das vezes a gente está num buraco que a gente não vê sair. Sem sair. Mas ali há uma grande diferença. O Senhor, ele está vendo, ele está ali com a gente. A palavra de Deus fala que o Senhor está com a gente. Isso, né? O tempo todo. Mas ele quer saber como é que a gente vai reagir diante dessa situação. Sim. Veio a situação difícil. Veio o problema no casamento. Veio o problema com o filho. Veio o problema na igreja. Veio o problema aqui dentro da tua mente. Como é que tu vai reagir? Entende? Vai se prostrar? O que tu vai fazer? Tu vai, como uma pastora acabou de dizer, vai se prostrar? Tu vai deixar o inimigo te afrontar assim? Antes eu estava conversando com a pastora, antes de nós começar a live, eu estava falando para ela sobre uma situação que aconteceu comigo há
quase 20 anos atrás, há quase 19 anos atrás. O inimigo trouxe isso na minha mente ontem. Olha só. E se eu deixasse aquela lembrança na minha mente o tempo todo, ó, falando, eu ia me entristecer mais ainda do que aquela lembrança me trouxe. Aquela lembrança me trouxe uma tristeza. E é isso que o inimigo hoje está fazendo. Ele está vindo assim, ó, com passinhos devagar, sem fazer barulho. Mas hoje ele lembra dessa coisa ruim. Hoje de manhã ele lembra dessa coisa ruim. Amanhã, hoje de tarde ele lembra mais uma outra coisa. Aí daí amanhã ele dá uma situação dentro da tua casa. Para nos fazer parar. E a diferença é como nós vamos reagir. Vamos continuar dormindo? Isso. Vamos continuar prostrado ou nós vamos reagir como homens e mulheres sábios na presença do Senhor? Porque a palavra de Deus fala, o próprio Senhor Jesus, sai para lá, Satanás. E é isso que a gente tem que fazer. E é isso. Sai para lá, Satanás. Ó. Tudo isso já passou, ficou lá no passado. Ficou lá atrás. O meu Senhor Jesus vive e ele já fez tudo novo. O Senhor Jesus tem coisas novas. Assim é e foi. Eu me lembrei de mim também, né? Mas quando o Senhor Jesus ele tem um propósito, vai ficar desconfortável. Vai ficar desconfortável, mas é para algo novo do Senhor. E às vezes a gente vai, mas eu vou ter um mão aqui, por que eu vou ter que ir para lá? É algo novo do Senhor. É algo novo. É algo novo de Deus. É isso aí. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. É algo novo que Deus quer fazer. Deus quer mudar o quadro dessa situação que você está passando. De tudo que você tem enfrentado. Como falou a irmã Priscila aqui nesta tarde. Às vezes nós nos sentimos no fundo do poço, irmãos. Às vezes tem momentos que nós não temos ânimos de orar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor, ele nos ouve até nosso gemido inexprimível. É verdade. Então, se você não tem força, deixa as tuas lágrimas cair. Deixa o teu gemido chegar até a presença do Senhor. Mas se posicionando, dizendo, Senhor, eu quero, mas me esclareça. O que é que tu quer? Fale com Ele. Porque com o Senhor, nós não precisamos meio termo. Nós podemos nos apresentar e dizer, Senhor, tu sabe que eu sou uma baixinha brava, Senhor. Explosiva. Porque o Senhor me conhece, Ele sabe que é assim. Não adianta eu chegar lá e querer dizer para uma Priscila, não, uma Priscila, eu sou serva de Deus. Eu sou uma bênção. O Senhor nos conhece, irmã. Ele sabe a nossa fraqueza. Vamos nos apresentar para Ele como Ele quer que nos apresentamos. Mesmo Ele nos conhecendo, Ele precisa ouvir de nós. Porque Ele ouvindo, Ele vai nos ensinar. E outra coisa também muito importante também que eu sempre falo. O inimigo, o nosso inimigo, ele sabe exatamente aonde dói. Ele sabe o que vai doer. Ele sabe que se falar algo para a senhora que vai doer, dependendo do qual assunto, vai doer. Tocando em alguém, vai doer. É uma grande verdade. O inimigo sabe exatamente aonde ele toca para te ferir. Então, o que acontece? Nós sabemos também. Nós também sabemos. Então, mas a gente também sabe que existe um Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, que nos blinda, né? Que nos fortalece. E aí o que eu penso, né, pastora? Se eu sei que eu sou fraca nas minhas emoções, sou muito choradeira, eu já digo, Senhor, tira esse choro, tira esse sentimentalismo, bota mais razão, bota mais a tua palavra. Isso. Que o Senhor vai me ensinar. É o que disse o versículo 5. É a palavra, né? Sejamos prudentes, sejamos sábios. Olha, sábios com as nossas palavras. E outra, quando o nosso coração começar, tô doendo, não, sai fora. Espera que o Senhor tem algo para mim aqui. Que o Senhor vai te ensinar. Teve umas vezes em que eu chorei muito. Eu chorava muito. Obrigada, meu bem. Eu chorava muito.
depois que aconteceu o milagre na minha vida, né? Depois que eu fui curada e tal, né? Como todo mundo sabe que o meu testemunho, né? Que eu fui curada no dia do meu batismo. Mas eu acho que eu fiquei uns 2 meses chorando. Chorando. E o meu marido, meu Deus, tadinho do bebê, né? Ah, sofreu na minha mão. Ainda sofre, mas ele me ama, eu também amo ele, então tá tudo certo. Mas, guria, aquela época foi difícil, porque eu não queria nada, eu me fechava dentro de casa, não queria sair, só queria chorar. E é quando a gente se conheceu, não, né? Quando a gente se conheceu, a gente vivia na rua, vivia em todo lugar, né? Saía. E naquela época, nessa época que aconteceu isso, eu só chorava. E aí um dia, num sábado de manhã, ele chegou, mas um sol, e eu fechada dentro de casa. E ele disse assim, vamos dar uma volta. E eu falei, não. Ele, não, vamos dar uma volta, entra aqui no carro. Eu falei, não, eu não quero ir. Ele disse, não, mas eu tô te pedindo, vem, vamos dar uma volta. Estava de manhã. Aí a gente foi, ali quando tem a beira-mar, acaba ali naquela, onde eles vendem coco ali, né? Aí eu me lembro que ele pegou o carro e a gente foi pela beira da praia ali, pelo coco, assim, e fomos indo pra lá, né? Só que naquela época não era verão, tava quente, mas não era verão de ter movimento, né? E eu me lembro que eu olhava assim o mar e daqui a pouco meus olhos ainda estavam no céu, sabe? Sabe quando tu começa a olhar o mar e que daí quando eu pegava o céu. E aí ele bem assim pra mim, olha só, ele bem assim pra mim, eu não sei o que acontece, por que tu chora tanto? Eu não sei o que acontece, será que eu sou um monstro pra ti? E eu disse, eu sei o que é. Eu sei o que é, falei pra ele. Ele, então fala. E eu não conseguia tirar os olhos do mar e do céu. E eu falei, tô sentindo falta de estar na casa do Senhor. E ele disse, então deu, vamos estar na casa do Senhor. Aonde tu quer ir? E eu falei, na nossa igreja, que era ali na Rudá, né? E eu disse, é lá. E nós fomos. Daí, só que nós não fomos na Rudá. Na primeira vez que a gente foi na nossa igreja, né, na Diante do Trono, foi lá em Sangafunda. E sabe o que aconteceu? Será que a gente tem tempo? 2 minutinhos. Já vou terminar. Aí, a gente foi a primeira, daí nessa questão, era num sábado, e daí tinha culto na Rudá na terça, mas na segunda tinha em Sangafunda. E aí nós fomos em Sangafunda. E daí nós fomos lá em Sangafunda e daí tinha os louvores, tudo, e eu chorando. Daqui a pouco o nosso pastor, né, o pastor Joel, pegou para ministrar. E quando ele ministrando assim, eu prestando atenção, né? Daqui a pouco no final ele chegou em mim e falou bem assim para mim: a partir de hoje, tu nunca mais vai chorar pela falta do Senhor. Eu nunca vou me esquecer disso, e eu tenho certeza que nem o pastor vai esquecer, porque aquele dia, e eu falei assim, ó, meu Deus, como que ele sabe? Porque eu falei só o broto assim dentro do carro. Tá vendo o posicionamento, irmãos? O Espírito Santo, ele nos desperta, ele desperta dentro de nós. Esse é o despertar espiritual. Esse é o despertar que nós precisamos ter, irmã, todos os dias na nossa vida. Porque cada dia é algo novo. Hoje está sendo isso. Amanhã, irmã, é outra coisa. Outra coisa. Aonde tu abrir os olhos, o Senhor já vai te despertar com algo novo da parte de Deus. Né? E isso é gratificante, irmãos. E é isso que Deus tem para cada um de nós. E ali deu. Não saímos da presença do Senhor, já entramos na igreja, já começamos a ajudar na obra e estamos aqui, como a pastora perguntou. Quanto tempo faz que tem uma live? 2 anos e 6 meses, né? 2 anos e 6 meses. E eu falo isso com muito amor, porque a gente nunca deixou de fazer. Nunca deixou de fazer live. Mas, olha, perrengue passamos. É carro dentro d'água. É entrevada na cadeira. Daqui a pouco, não, irmã, não vou poder ir. Vou fazer só eu e a Paula. Vou fazer só eu e a Xanda. Sabe? Mas ninguém viu. Todo mundo viu. Mas ali, o Senhor cuidou. O Senhor cuidou de tudo, e cuida de tudo até hoje. Cuida de tudo, irmã. Então é isso, por isso que se posicionar. Os perrengues a gente vai passar, as tribulações a gente vai passar, todo mundo vai passar. Glória a Deus. Para todos, o dia mal vai vir para todo mundo. É verdade. Então, se posicione.
É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Só temos a agradecer tudo que Deus tem feito. Eu saio daqui maravilhado. Glória a Deus. Porque eu sei que Deus vai mover a sua mão. E vai haver testemunho. Vai haver. Vai haver no nosso meio, vai haver aonde você está ouvindo aí, vai haver testemunho. Glória a Deus, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Glória a Jesus! E agradeço, eu que agradeço o carinho, né? Aleluia, a confiança de estarmos aqui ministrando e falando de Jesus no que Ele faz nas nossas vidas. É o mais importante, né? O que Jesus faz. Se fez na vida da pastora, fez na minha, fez das gurias, vai fazer na tua. Isso é o mínimo. Não vai fazer, né? Se a gente fosse contar todo dia o que Deus faz, meu Deus, se tornaria pouco. É verdade. Né, irmã? Nossa, porque, meu Deus, muito pouco. Essa 1 hora é muito pouco mesmo. Muito pouco. Mas vamos... Glória a Deus. Vamos combinar mais antes. Bom, então, nossos presentes, então. Amém. Glória a Deus, ó. Quem quiser abençoar a live, ó, tá aqui. A gente vai fazer o sorteio dos presentes. Muito obrigada a todos que nos abençoam. Muito, muito, muito. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe minha amiga. Deus abençoe vocês todas em nome de Jesus. Vamos lá, primeiro presente? Um estojo. Glória a Deus. Tira um nomezinho aí. Vamos ver. Vamos ver quem ganhou o estojo. Letícia Gomes ganhou o estojo. Lembrando que cada uma me chama aí para combinar para retirar. Segundo presente. Um creme. Clair Vargas Ribeiro. Clair Vargas Ribeiro. As meninas colocaram o meu WhatsApp. A Jennifer colocou o meu WhatsApp aí nos comentários, é só me chamar. Um pó. Desiane Jesus Espíndola. É isso aí. Qual outro, Xandra? Um colar. Ai, é lindo, chique aquele colar. Noemi Oliveira. Noemi Oliveira. Glória a Deus. Uma bota. Ai, meu Deus! Essa bota é linda. Linda, linda, linda essa bota. Pati Tavares. Pati Tavares ganhou a bota. Glória a Deus. Vamos mais. Qual é o próximo, amor? Um brinco. Argola, chique. Mariane Matos. Mariane Matos. Tem mais? Eu quero um creme de rosto. Saiu para Celina Silva. Glória a Deus. Dona Celina Silva ganhou o creme de rosto. calça jeans. Aí uma calça jeans que a gente ganhou da pastora da denúncia. É linda a calça. Marli Correia. Marli Correia. Uma blusa. Na blusa. É a blusa que a dona Marley nos deu. Manuela Silva. Glória a Deus. Tem mais? Glória a Jesus. Glória então, a Deus. Lembrando todas, só me chamar para combinar para retirar os presentes. A parte testemunhou. Glória a Deus. A Paty chamou a Paty para fazer o... tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Presente do Senhor. Glória a Deus. Ai, que bênção. Nossa, meu Deus. Glória a Jesus. Então vamos aos nossos pedidos de oração. Vamos dar os anúncios primeiro? Vou dar os anúncios primeiro, depois a gente encerra com a oração, tá? Então assim, a gente tem algumas comemorações, né? E todas a gente quer convidar todas vocês. Então amanhã a gente tem o nosso culto de toda quarta-feira. Nossos cultos aqui na igreja todas as quartas, às 20 horas. E domingo, às 7 horas da noite, tá? Então, amanhã, 8 horas da noite, estamos aqui. Se quiser pegar o seu presente, pode me chamar, às 7h30 eu já estou aqui. Domingo, culto de ceia, o mais lindo do mês todo. É o nosso culto de ceia, às 7 horas da noite. E batismo, às 10 horas da manhã. Vai ser aqui? Vai ser aqui no Parque Náutico. E vai ser lindo, vai ser bênção, eu tenho certeza. A gente vai ter uma social aqui na igreja. A gente vai ter brincadeiras, a gente vai ter comidas e refrigerante e água e café, batata frita, polenta, um monte de coisa pra comer, tá? Então vem para nossa social aqui na igreja, vai ser bênção, né? Então
logo mais, assim, tipo, amanhã, eu já vou estar fazendo um videozinho. A gente pode fazer um videozinho na manhã, né? Explicando certinho como é que vai funcionar, mas já quero te convidar, ó. Vai ser no dia 26 de abril, vai ser na sexta, né? Vai ser no sábado. Vai ser no sábado, dia 26 de abril, aqui na igreja, 7 horas da noite. Então, ó, posso contar? Tá, eu vou contar então, olha só. A nossa surpresa vai ter uma cartela, que é R$5 a cartela, e vai concorrer a muitos prêmios. É como se é um bingo que a gente vai fazer aqui na nossa igreja, e vai ser um bingo, vai ser comes, vai ser bebes para nós aqui confraternizar com os irmãos. Amém? Algo mais? Não, é só isso? Tá, então vamos continuar nossos anúncios. Dia 20, isso aqui é dia 26 de abril, vai ser a nossa social. Mas no dia 20, não, volta. Dia 16 de abril vai ser numa quarta-feira, vai ser o nosso culto do Círculo de Oração Feminino. Mas é um culto aberto, vai ser lindo, lindo, lindo. Então, convido vocês que puderem estar aqui na quarta-feira, no dia 16 de abril. E no dia 16 de abril vai ser o culto dos varões. Vai ser bênção, bênção, bênção. 7 horas da noite. Tudo isso, todos esses anúncios aqui, a gente vai estar postando tanto na página da igreja, como a minha página também. Tá? Nos meus status, nos meus stories, vai estar tudo lá, tá bom? Mas já vai agendando aí, ó. Agora domingo, dia 13, culto de Santa Ceia. Quarta-feira, dia 16, culto do Círculo de Oração. Dia 20, culto dos varões. E dia 26, a nossa social. Glória aqui na igreja. Bastante coisa legal para nós, né? Que bênção. Deus é bom. E as coisinhas da cantina é batata frita, polenta, refrigerante, café, água, bastante coisa. Tudo bem, ó. Bem baratinho, bem acessível. Amém? Glória a Deus. Sim, ela botou aqui, ó. Batata, refri, polenta, enroladinho, tudo. Tudo frito na hora. Tudo prontinho na hora. Tá bom? Então, vai ser bênção. Vamos aos nossos pedidos de oração. Eu quero estar botando aqui, que é dividir para vocês, que é o Jonas, meu primo lá de Osório, a Ana e o Salésio, Paula e família, Cleci e família, Xanda e família, Cris e família, Mara e família, Cristiano, Nicole e William, Josi Quartin, Charlene e família, Marli e família, Wagner e família, Daiane, Jennifer e família, Marli, Tereza e família, Cláudia e família, Mara, Valdir e família, Judite e família, Marisa, Jairo, Rodrigo, Noemi e família, Tiago, Isabela e família, pastor Joel e a pastora Adriana, Vanessa e família, Lucineide Abreu, e quero colocar também a dona Cleusa, né, que era para fazer uma cirurgia, não fez a cirurgia, glória a Deus, só fez a consulta, já deu tudo certo, mas isso é um testemunho para ela contar, né, não para mim. Glória a Deus, mas eu sei que o Senhor é bom, muito bom, muito bom. Vamos orar então? Glória a Jesus. Já viu dessa, pastor? Aleluia. A dona Cleusa foi para fazer uma consulta e já ir para a cirurgia e não fez cirurgia. Eita, maravilha. Deus é bom, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Não sei se a dona Cleusa estava aqui com a gente, não? Estava na live? Dona Cleusa, fiquei tão feliz quando ela mandou mensagem. Aleluia. Porque Deus é bom. Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigada, meu Pai, por todas essas pessoas, meu Pai, que o Senhor colocou aqui. Meu Pai, eu te apresento ela, porque eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é aquele que faz, é aquele que cumpre, é aquele que transforma, que liberta, que cura, que faz tudo por completo. Meu Pai, a tua obra e vem das tuas mãos. Não interessa o que eu quero, o que nós queremos, mas é o que o Senhor quer. Meu Pai, tudo isso é para honra e glória do teu testemunho, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço agora, meu Pai, na autoridade do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha dar um encontro sobrenatural com eles, meu Pai, e sejam libertos e transformados para a honra e glória do nome do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, e também já te agradeço, porque eu sei que algo sobrenatural vai acontecer. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos encerrar nossa live então? Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus.
Momento com Deus, ligados pela TV. Priscila Máximo na tela, aqui a gente se vê. Na tela da onde vir, unidos pela fé. Palavras que nos chamam e nos mantém de pé. Momento com Deus, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Nos lares a gente sente a presença que aquece a gente. O Pai Eterno ao nosso lado, nosso Salvador, o Messias, o Redentor. Momento com Deus, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Momento com Deus, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Momento com Deus, ligados pela TV. Priscila Máximo na tela, aqui a gente se vê. Momento com Deus, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Momento com Deus, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Momento com Deus, ligados pela TV. Priscila Máximo na tela, aqui a gente se vê. Momento com Deus, ligados pela TV. Priscila Máximo na tela, aqui a gente se vê. Momento com Deus, momento com Deus. Ligados, você não está sozinho jamais. 24 horas na TV e plataformas digitais. Nos lares a gente sente a presença que aquece a gente. O Pai Eterno ao nosso lado, nosso Salvador, o Messias, o Redentor.